Peraí, começou. Boa tarde, gente. Eu tô dando boa tarde porque tô fazendo o vídeo à tarde. Então, aqui nós vamos aprender agora, gente, a riscar aqui a nossa coelhinha, a Anabela, tá? A Belinha, como eu tô chamando. Gente, para facilitar, tá, a riscagem, aqui eu coloquei sentido do pelo, tá? Ó, a setinha para baixo. A setinha para baixo. Então, vocês vão obedecer sempre o sentido do pelo. Se ela tá com o pelo para baixo, é porque ela estica na lateral, tá? Mas no projeto de vocês tem aí sentido do pelo e também tem sentido da elasticidade, tá? Então, para aproveitar bem aí o tecidinho que a gente tá mandando para vocês, o que que a gente faz? Eu coloquei uma perninha aqui, ó, o sentido do pelo tá para baixo, tá? Eu coloquei aqui duplo, tá? O pelinho para baixo. Eu coloquei uma perninha aqui, vou virar e vou colocar outra perninha aqui e deixar de forma que fique aqui no meio um espaço, tá? Pra mim aqui, ó, riscar, gente, esse aqui é o pelinho que a gente vai encapar a solinha do pezinho dela, tá? Então, se você colocar muito junto, depois não vai dar pra você aproveitar esse pedaço. Então, você coloca, risca essa perninha, já pega o seu moldezinho, ó, já risca ele também, tá? Que é a coisinha da solinha, tá? Pra forrar a solinha. Depois você já vem com a outra perninha e coloca aqui do lado. Sempre deixando a margem aqui pra depois a gente poder cortar, tá? Retrocesso, vamos costurar, retrocesso. Aqui embaixo é aberto. Retrocesso, costura, retrocesso, tá? Esse aqui você não vai costurar nada, você só vai recortar. Porque isso aqui é pra gente depois fazer um fuxico e colocar na solinha, tá? A mesma coisa essa perninha aqui. Eu já vou depois passar todas as costuras aí com vocês, tá? Então, olharam bem aí, ó? As duas perninhas, risca uma perninha, risca o soladinho de baixo para forrar, tá? O pezinho, e já risca então a outra perninha. Vai dar mais ou menos mais de um dedo aqui, ó, separando os dois pezinhos, tá? Esse aqui é o pompom, tá? Vamos pegar aí uma parte que você, depois que sobra todos os retalhos, tá? Vocês pegam um retalhinho aí que sobrou para riscar o pomponzinho dela. Vai fechar em forma de fuxico e vai encher. Gente, a cabeça, a parte da frente da cabeça, olha, é para lateral o pelo, não é para baixo, tá, gente? Lateral. Olha aqui, vai ter a seta, sentido do pelo. Então, o pelo sai do focinho para lateral, ó. Focinho para lateral. Então, vocês precisam atentar bem isso, o focinho lateral. Do focinho para lateral. Por isso que a gente diz, cortar espelhado, tá? Ó. Por quê? Porque os tecidos, eles precisam se virar. Você vai riscar aqui e vai riscar aqui, tá? Ó. Os sentidos do pelo tem que estar batendo, tá? Então, você pode cortar aqui um pedacinho. O pelo vai estar, ó, indo pra lá, nesse sentido, do focinho pra lá. Você vai pegar outro tecido do focinho pra lá e vai colocar aqui pra você riscar aqui o seu focinho, tá? Sua cabecinha, a parte da frente, que é espelhada, tá, gente? Não tem muito erro, ó. Daqui pra lá, os dois pelos no mesmo sentido, partindo daqui pra lá, tá ok? Vai costurar no risco, só essa parte. Eu já vou costurar aqui com vocês. Vou costurar essa parte aqui, que é mais fácil, tá? Porque o que que acontece, gente? Eu gosto de... quando é cabecinha assim, eu gosto de primeiro costurar uma parte para depois cortar e costurar a lateral, porque ela me dá firmeza na hora que a gente vai cortar o resto.
ela já tem uma parte presa por uma costura, então facilita bastante na hora da gente cortar, tá? Ó. Reparem que essa parte aqui tá costurada, retrocesso é retrocesso, mas essa aqui não está riscada. Então, se vocês quiserem riscar, vocês vão colocar aqui, ó, bem em cima onde vocês costuraram. Aí, com uma canetinha, tá? De preferência, uma canetinha que apague. Não façam isso que a Anice está fazendo. A Anice pegou uma caneta que estava ali. Uma caneta que não apaga. Ah, fantasma, né? É. Ó. Então, aqui eu já tenho também a minha outra cabeça. Está formada a minha cabeça aqui, ó. Um lado e o outro da cabeça. Aí, o que que a gente faz? A gente pega a tesoura e vai cortando. Gente, cuidado, porque essa pelúcia, ela é ruinzinha de cortar, tá? Ó. Aqui a gente vai cortando. Vou tentar segurar o máximo que eu posso. Ó. Eu vou deixando uma meia margenzinha ali. Não pode ter pressa. É, uma meia margenzinha para depois eu poder costurar com a parte de trás. Aqui, como eu já costurei, então eu posso pegar as duas juntas, ó. E já posso cortá-la mais rente da costura, tá, gente? Então, é só eu ir fazendo assim. Ó. Aqui eu também vou deixar a margenzinha embaixo. Eu tenho que tomar cuidado para não sair do foco. E aqui também, ó. A minha margenzinha aqui de costura. Ô, Anne, pode sentar ali mesmo. Uhum. Não que eu tô aqui olhando pra ver se tá tudo certinho, né? Ó, tá? Então, a cabecinha tá aqui e tá aqui. E a cabecinha tá pronta pra depois eu fazer o quê? Aqui sobrou um paninho, eu posso tirar. Se ficar um pouquinho maior, tá, gente? Porque na hora que a gente tá cortando, ele dá um pouquinho de excesso mesmo. Essa aqui é a parte da frente da cabecinha. Essa aqui é a parte de trás da cabecinha. É uma vez, tá? Na pelúcia, só uma vez. Separem que no projeto de vocês, a parte de trás, o sentido do pelo é o contrário, é pra baixo, tá? Ó. Aqui o pelinho está pra baixo, tá? Vocês vão virar o pelinho pra baixo, ó. Aqui o pelinho tá viradinho pra baixo, tá? E vão riscar a partezinha da cabeça. Riscou, vamos recortar, deixando uma margem pra costura. E vamos costurar com a parte da frente. Aqui também eu vou deixar um pouquinho. O que sobrar de excesso, depois vocês podem ir retirando, tá, gente? Ó, eu já tenho a minha parte de trás. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai dobrar ao meio. E vai achar aqui o nosso ponto do meio, ó. Tá? A Anice não botou o meio aqui. Tá roubando? Tô. Foi bem longe de ser o meio.
O meio é aqui, tá, gente? Parece que dobrou errado. A gente vai pegar o meio com essa parte aqui do meio, tá? Vai colocar aqui e vai segurar com um alfinetezinho. Vamos alfinetar o meio ao meio. O meio da costura aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, para ficar bem certinho aqui a minha costura. Gente, aqui vai sobrar um pouquinho. Ah, vai sobrar, não tem problema, tá, gente? Depois a gente corta um pouquinho que sobrar aí. É porque na hora de cortar aqui, como essa pelúcia ela é muito molinha, pode dar um pontinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque o que que diferencia? É esse corte aqui, esse meio centímetro que a gente deixa na lateral, é que pode dar uma diferença aí, na hora da gente fechar a cabecinha, tá? Porque a gente pode cortar a parte de trás com um pouquinho mais de tecido do que a parte da frente. Então, a minha cabecinha aqui já está pronta, eu vou levar a máquina e vou fechar toda essa área, ó, retrocesso, tá? Com retrocesso no final, pra minha cabecinha ficar bem certinho. Você pode usar tanto a parte de trás, que tá riscada, quanto a parte da frente, tá? Pra costurar aí. Eu vou costurar pela parte da frente, que ela tá um pouquinho maior aqui. Não se esqueçam sempre de ir arrumando, né, gente? Porque às vezes a pelúcia, ela tende a escorregar. Aqui eu vou tirar o alfinete aqui, também não quebrar a agulha. Vou abrir aqui. Gente, essa pelúcia, ela solta pelo mesmo, tá, gente? Ela é um pouquinho diferente aí pra quem tá acostumado a trabalhar com aquela pelúcia escovada, que não solta pelo. O que sobrar, depois você vai cortar o excessinho que ficou, tá? Pode tirar aí o excesso. Porque esse excesso aqui, ele vai ficar só pra gente fazer o fuxico mesmo da cabeça, tá? Então, não tem problema aí você tirar o excesso aqui embaixo. E aqui também, tá, gente? Ó, na própria cabeça você pode ir tirando esse excesso e deixando ela mais com a costura mais juntinha, tá? Ó, pra não ficar uma coisa muito grosseira aqui em cima na cabecinha dela. Tá aí pronto aqui a nossa cabecinha. Aqui também, gente, bracinho e a orelhinha, tá? Eu coloquei no mesmo espaço, pra ocupar mais o meu tecido. Então, aqui, ó, sentido do pelo, tá? Vai estar aqui pra vocês, sentido do pelo, pra baixo os dois, tá? O bracinho também, sentido do pelo, pode colocar aqui,
sentido do pelo, tá bom? Nessa posição aqui. 2 vezes, 1, 2 e 2 vezes a orelha, tá? Aqui não tem segredo em como costurar. Retrocesso, costura, retrocesso, retrocesso, costura, retrocesso. A mesma coisa nos 2 bracinhos, vocês vão passar toda a costura em volta. Tá, agora eu vou costurar aqui e vou segurar um pouquinho com o alfinete aqui. Eu não quero que essa pelúcia corra muito, né? Senão ela dá uma de Emerson Fittipaldi aí e começa a correr. Então vamos segurar um pouquinho essa pelúcia com os alfinetezinhos aqui. E vamos então começar aqui a nossa costura. Ela pega aqui, ela chega a pegar na costura. Vamos ver. Pega. Então tá bom. Pega no cantinho da tela. Isso pega. Gostoso. Bem que tem ele. Ainda bem que tem ele. Acabou já a minha linha branca. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se acabou a minha linha. Que rápido. Bora lá encher o carretel. Acabou rápido a linha? É, mas acho que é porque eu já estava usando a linha branca, daí acabou. Eu não olhei, deveria estar com meio... E eu não deixei outra linha preparada. Eu esqueci. Coisas que acontecem. É. Normal, quem nunca? Bora lá encher aqui esse carretelzinho. Será que vai bater ali? Não, né? Não tá grudado. Não. Prontinho. Eita lasqueira. Thor deu até uma suspirada. Hã? O Thor suspirou? Então...
a dormir, tá roncando. Pronto. Continua aqui a nossa costurinha. Costuradinho aqui os nossos bracinhos e as nossas orelhinhas. Aqui é o nosso pompom, que depois a gente vai recortar. E aqui o nosso corpinho. Aqui é o sentido da elasticidade e o sentido do pelo é para baixo, ó. Vira o pelinho para você, ó, para baixo, não tem o que errar. Essa parte aqui é a parte que fica aberta, tá, gente? No projeto. A gente vai encher ele pelas costas. Eu particularmente gosto de vir costurando tudo, tá? Fecho. E depois eu faço a pence. Tá, gente? Mas se você gosta de fazer a pence primeiro, não tem problema. Faça aí do jeito que você acha mais confortável pra você, tá? Só tem que ter a pence. Deixei essa parte aberta para enchimento. Agora eu vou cortar aqui, ó, rente. Então, eu vou deixar só aquela margenzinha mesmo para acabamento. E vou cortar todo o corpinho, tá, gente? Tem gente que faz a parte da pence primeiro e depois junta as duas partes, né? Então, assim, ó, você tá acostumado a fazer assim, pode fazer que dá certo, tá? Todo mundo tem um jeitinho diferente de fazer artesanato, gente.
jeitinho diferente de costurar. Tem a sua assinatura. É, assinatura digital. Ó. Aqui agora eu tenho essa pence e essa, então eu vou abrir aqui, ó, do fim pra cá, tá? Você pode riscar outra pence aqui, tá, gente? Se você quiser, você só vai colocar aqui, ó, vai achar onde é que tá a marca, tá, da pence, ó, e vai riscar outra pence aqui, tá? Você pode riscar desse lado aqui a pence também. Vou pegar a caneta aqui pra não achar certo. E aqui embaixo também, você vai ver onde que ela encontra, ó. E risca a outra pence também. Tá? Esse é um jeito que dá pra você fazer. Depois você só abre aqui, tá as duas pences riscadas. Ó, pega nos dois biquinhos e vem trazendo aqui a costura. De um biquinho no outro, tá? É bom, gente, dessa maneira. Por quê? Porque como é uma pelúcia, ela tem elastano. Na hora que a gente vai costurar, ela sempre estica, vai mais para um lado do que do outro. E se a gente fizer assim, ela já tá costurada. Já tem a costura do corpo. Então, pra gente fazer a pencezinha aqui, fica bem mais prático. Ó. Tá? Fica bem prático pra gente fazer dessa forma. Aqui eu já tenho os dois riscos da pence, ó. Estão vendo, ó? Ficou aqui de um lado no outro. Agora eu pego os dois biquinhos aqui, arrumo a minha pence e venho costurando as duas ao mesmo tempo. Ó, passei uma linha reta, onde estavam as pences. Vou aqui, recorto. Tá prontinho pra desvirar, tá, gente? As duas pences unidas aqui. Aí depois é só vir aqui e desvirar. Aqui agora as perninhas. Deixa eu já tirar esse daqui também, que eu já risquei. Pra não ficar muita coisa aqui em cima de vocês, pra vocês poderem visualizar bem. As perninhas, eu só vou costurar as perninhas pra depois eu vou cortar essa parte aqui, tá? Mas pra mim cortar essa parte aqui, eu vou primeiro costurar as perninhas, que daí o meu tecido fica bem seguro, bem firminho e me ajuda a recortar aqui, tá? Porque daí, como tá preso por duas costuras aqui, facilita na hora de eu cortar aqui a pelúcia, tá bom? Vamos lá, gente. Retrocesso no início e no final, sempre aqui na hora que a gente para as costurinhas. Meninas estavam ansiosas por essa aula. Imagina. Meu Deus, agora que eu vi que a minha máquina tava no 40. Muito rápida? É a velocidade máxima dela. Eu costuro no 12. Meu Deus. Ela deu uma arrancada ali de Ayrton Senna do Brasil que...
Pronto, gente. Costurei. Agora eu vou alfinetar aqui, ó. A parte da solinha, que isso aqui é pra forrar a solinha, tá? Como eu disse pra vocês, fica mais fácil pra recortar. Esse aqui a gente recorta no risco, tá bom, gente? A gente não deixa margem de costura, não. Ó. Isso aqui a gente vai cortando aqui no risco mesmo. Pronto, as duas partezinhas. Agora a gente vai recortar, né? E eu vou encher uma parte com vocês, uma perninha, e depois eu vou deixar, vou encher outra perninha e depois a gente só volta pra montar ela. Ou será que a gente já monta aqui tudo? Deu muito tempo, será de aula ali? Eu não queria uma aula pra vocês pegar muita coisa. Tá Aqui não tá aparecendo ainda. Mas eu acredito que tenha dado já perto de meia hora. Eu não quero que fique uma live muito longa. Então, eu vou cortar aqui. Aí, eu vou desligar e a gente volta fazendo outra livezinha pra encher e montar. Tá? Eu vou deixar já bracinho, que é uma coisa que não tem problema, não tem segredo pra encher, tá? Vou deixar uma perninha cheia, explico a outra perninha aqui com vocês. Porque perder muito tempo com essa parte aqui do enchimento, daqui não é muita vantagem, que a maioria do pessoal aí já faz boneca. Já sabe, já. Então fica uma aula muito longa, sem necessidade, né, gente? O que a gente quer mais ver no caso, montar o rostinho ali, pintar, né? E fazer, no caso, o vestidinho. Também não tem segredo. Famoso vestidinho. Eu acho que eu vou mostrar aqui. Eu vou ligar. Ô, filha. Vê se tu liga a cola quente. A coisa tá aí, não? A extensão tá ali embaixo? Vou pegar uma extensão e vou ligar a cola quente. Que daí eu já fecho aqui embaixo. Eu acho que ela tá engatada aqui. Deixa aqui ou... O quê? Não, pode desengatar. Pode Aí desengatar. a tia engata aqui. Por favor. Ó. Corpinho, cabecinha, o pompom eu vou recortar. Gente, eu vou agora sair, vou fazer o recorte, tá? Vou encher os dois bracinhos, que bracinho não tem segredo. Vou desvirar a orelhinha, tá? Aqui, na perninha dela, ó. Vocês vão desvirar. Aqui ficou a parte de enchimento, tá? Vocês vão franzir aqui embaixo e vão colocar uma solinha. Tá, gente? Pra vocês vai uma solinha aí de MDF. Meu MDF não chegou ainda, então eu tô utilizando essa aqui, tá? Ó, que é de papelão. Então, vocês vão fazer o quê? Mas depois, se elas quiserem fazer pra vender com papelão, tu também acha que... Sim, pode fazer com papelão, tá? Eu coloquei lá certinho, mas vocês podem fazer aí com o papelão. Eu só preciso esquentar a cola quente ali. Senão... Eu vou até fazer o seguinte, como eu não vou usar a máquina agora, pode botar ali. Eu desliguei ali.
favor. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai chulear aqui, tá, gente? Pode tirar aqui a máquina, né? Pode. Tira a máquina, daí bota o negócio aí, como é que é o nome? Extensão. E daí dá de ligar a máquina e o outro de novo. Prontinho. Obrigada. Ó. Gente, essa parte mais larguinha aqui é pra frente, tá? Então, é muito cuidado na hora que vocês forem fazer pra colocar. Ó, a costura da frente é bem no meinho. E a costura de trás aqui também, tá, gente, ó. Então, vocês tentem aí organizar de forma que fique bem certinho as costuras, senão o pezinho fica torto. Ó, ela tem que ficar rente aqui, reto, tá? A costurinha. Ó, eu não franzi muito. Fazer a mesma coisa com essa outra parte da solinha aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai franzir ela também. Vamos franzir. Silêncio. O anjo passou por aqui. Uhum. Tô terminando de franzir, gente. Essa aqui é a parte menor, tá? Mais estreitinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu papelãozinho. No caso, o meu aqui é papelão, tá? Vou colocar aqui. Pra fechar aqui o meu acabamentozinho. Aqui sim, tá, gente? Ó. Aqui pra ficar acabamentinho, vocês podem puxar, tá? Porque aqui tem o papelão. Então, pode puxar aí à vontade, tá? Não se preocupem. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tô passando a colinha aqui dentro já. Deixa eu deixar isso aqui pra lá. Então, essa aqui já tá coladinha aqui. Ó, o outro lado tá bem certinho, tá? Aqui agora eu vou colar esse pedaço. Gente, você vai fazer isso aqui e é bom que você cole, tá, gente? Porque depois, se vocês forem encher e não tiver colado isso aqui, ele vai começar a andar, tá? Ele tem que estar colado, porque senão, a hora que a gente enche de um lado, a gente dá pressão no enchimento, isso aqui começa a entortar tudo. Então, ele precisa estar coladinho para que ele não se desloque para lado nenhum, tá? Ó. Agora, a gente vai colar um no outro.
Eu gosto de colar também, gente, quando a perninha tá assim, tá? Sem encher. Porque daí eu consigo fazer o peso no pezinho todo de forma igual, tá? Pra colar bem a solinha, ela ficar bem coladinha pro parede, tá? Eu não coloquei nenhum complemento aqui, ó. Vocês podem ver que ela tá só assim. Se vocês quiserem juntar mais e vir dando pontinho invisível, também pode, tá? Agora sim a gente pode encher as duas perninhas. E nunca se esqueçam, gente, quando a gente tá enchendo, a gente enche uma perninha e coloca ela aqui na nossa frente, ó. Porque quando a gente estiver enchendo a outra, a gente vai fazendo comparações para ver como tá um pezinho e o outro. Porque senão às vezes a gente enche mais um do que o outro. Então é sempre bom a gente ter um de modelo para medir a altura aqui, tá? Aqui no calcanharzinho tem que encher bem, senão ele fica dobrando, fica mole, tá? Se deixar ele mole aqui, a bonequinha fica pensa. Então procure encher bem aqui, tá? Bem certinho, porque é ela que vai dar estrutura aqui na nossa coelhinha, tá bom? Bem cheinho, um pezinho do ladinho do outro, tá? Eu vou encher agora as perninhas, o bracinho, o corpinho também, tá? Vamos encher. Nunca se esqueçam, gente, aqui, ó, de ir desenhando a barriguinha, tá? Pode ser que depois eu volte aqui pra encher com vocês, mas os demais, bracinho, orelhinha desvirada, eu vou deixar já tudo pronto, o rabicozinho, vou cortar aqui em forma de pompom, pra voltar e depois montar ela com vocês, tá bom? Próximo bloco, que é a parte 2, a gente volta fazendo esses acabamentos aí. Meu Deus. O celular tava fora de foco. Ah, é. Tá bom, ali? Deixa eu ver, ele travou.